Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Vamos então aqui dando continuidade ao nosso livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, com o capítulo de número 7, que tem o seguinte título: Como Obter Cooperação. Não confia você muito mais nas ideias de que descobriu por si mesmo do que nas ideias que lhe são trazidas numa bandeja de prata? Se é assim, não acha uma má resolução tentar fazer as outras pessoas seguirem as suas opiniões à força? Não seria você muito mais sábio fazendo sugestões e deixando a outra pessoa tirar a conclusão por si mesma? O Sr. Adolfo Celtz, de Filadélfia, estudante de um dos meus cursos, viu-se diante da necessidade de infundir entusiasmo num grupo de vendedores de automóveis, que se achava desanimado e desorganizado. Convocou uma reunião e pediu aos seus homens que lhe dissessem exatamente o que esperavam dele. Enquanto falavam, escrevia as respostas num quadro negro. Então disse: Darei aos senhores todas as virtudes que esperam de mim. Agora, quero que digam que tenho o direito de esperar de todos. As respostas foram completas e rápidas: lealdade, honestidade, iniciativa, otimismo, trabalho de cooperação, 8 horas de trabalho entusiástico. Um homem teve vontade de trabalhar 14 horas por dia. A reunião terminou com uma nova coragem, uma nova inspiração, e o Sr. Celtz comunicou-me que o aumento das vendas foi fenomenal. Os vendedores fizeram uma espécie de troca moral comigo, disse o Sr. Celtz, e tanto eu permaneci firme na minha parte, como eles ficaram determinados a permanecer na parte deles. Constando sobre suas vontades e desejos, coloquei justamente o projétil na arma de que eles necessitavam. Nenhum homem gosta de sentir que lhe estão vendendo alguma coisa ou dizendo-lhe para fazer uma determinada coisa. Preferimos sentir que nós estamos comprando por nossa própria vontade ou agindo de acordo com nossas próprias ideias. Gostamos de ser consultados sobre os nossos desejos, nossas vontades, nossas opiniões. Por exemplo, tomemos o caso de Eugene Wesson. Ele perdeu um número de milhares de dólares de comissões antes de aprender essa verdade. O Sr. Wesson vendia esboços para um estúdio que fazia desenhos para estilistas e fabricantes de tecidos. O Sr. Wesson visitou semanalmente, durante 3 anos, um dos principais estilistas de Nova York. Nunca se recusou a receber-me, disse o Sr. Wesson, mas nunca comprava. Sempre passava os olhos sobre meus esboços muito cuidadosamente, e dizia: Não, Wesson, penso que não estamos de acordo hoje. Depois de 150 fracassos, Wesson compreendeu que devia estar peado por uma rotina mental. Assim, resolveu dedicar uma noite em cada semana ao estudo de como influenciar o comportamento humano e como desenvolver novas ideias e gerar novos entusiasmos. Teve então estímulo para procurar uma nova aproximação, escolhendo meia dúzia de esboços que os desenhistas ainda não tinham terminado, e dirigiu-se para o escritório do comprador. Quero pedir-lhe um pequeno favor, se for possível, disse. Aqui estão uns esboços incompletos. Poderia ter a gentileza de dizer como poderiam eles ser terminados de modo que pudessem servir para o senhor? O comprador olhou para os esboços num momento, sem pronunciar uma palavra. Depois disse: Deixe-os comigo alguns dias, Wesson, e venha ver-me depois. 3 dias mais tarde, Wesson voltou e tomou suas sugestões. Levou novamente os esboços para o estúdio e foram os mesmos terminados de acordo com a ideia do comprador. O resultado? Todos aceitos. Desde então, o comprador encomendou-lhe muitos esboços, todos desenhados de acordo com as suas ideias. Compreendi porque fracassei durante anos com minhas tentativas para vender aquele freguês, asseverou o Sr. Wesson. Eu lhe pedia que comprasse o que eu achava que ele devia comprar. Fiz então justamente o contrário. Pedi-lhe que me desse as suas ideias. Sentiu que era ele quem estava criando seus desenhos. E era ele mesmo. Não tinha que vender até o freguês. Ele comprava. Deixar que a outra pessoa pense que determinada ideia dela leva consequências positivas não só nos negócios ou na política, mas também na vida familiar. Paul M. Davis, de Tulsa, Oklahoma, disse à classe a que pertencia como aplicou este princípio.
Minha família e eu adoramos a viagem que fizemos nas férias, uma das mais interessantes de toda a minha vida. Sempre tinha sonhado em conhecer lugares históricos, como o campo de batalha da Guerra Civil, em Gettysburg, o Independence Hall, na Filadélfia, é a capital do nosso país. Valley Forge, Jamestown e a vila colonial restaurada de Williamsburg estavam nos primeiros lugares na lista que elaborei para a viagem. Em março, minha esposa Nancy disse ter ideias para as nossas férias de verão, que incluíam uma excursão pelos estados do Oeste, visitando pontos de interesse como Novo México, Arizona, Califórnia e Nevada. Há muitos anos ela vinha sonhando com esse roteiro de viagem, mas, evidentemente, não podíamos fazer as duas viagens. Nossa filha, Anne, completara o curso de História dos Estados Unidos no colégio e começara a se interessar pelos fatos que moldaram o crescimento do nosso país. Perguntei-lhe se gostaria de visitar nas próximas férias esses lugares que havia estudado. Ela respondeu-me que adoraria. 2 noites depois, sentados em torno da mesa de jantar, Nancy anunciou que, se todos concordássemos, as férias daquele verão seriam passadas nos estados do leste, as quais seriam fantásticas para ela e emocionantes para nós. Todos concordamos. A mesma psicologia foi usada por um fabricante de aparelhos de raio-x para vender um deles a um dos maiores hospitais de Brooklyn. Este hospital estava construindo um anexo e disposto a equipá-lo com o mais completo departamento de raio-x na América. O Dr. L, que estava encarregado do referido departamento, vivia atrapalhadíssimo com os vendedores, cada qual louvando mais os seus artigos. Um fabricante, entretanto, foi mais hábil. Conhecia melhor que os outros a arte de lidar com a natureza humana. Escreveu uma carta, mais ou menos como a seguinte: recentemente, nossa fábrica completou uma nova linha de aparelhos de raio-x. O primeiro despacho de tais aparelhos acaba de chegar ao nosso escritório. Não são perfeitos. Nós o reconhecemos e desejamos aperfeiçoá-los cada vez mais. Assim, ficaríamos profundamente agradecidos. E se o senhor pudesse roubar alguns momentos do seu precioso tempo para vir examiná-los, dar-nos as suas ideias e sugestões sobre como poderão os mesmos tornar-se mais úteis à sua profissão. Conhecendo suas múltiplas ocupações, teremos prazer em enviar-lhe o nosso automóvel para ir buscá-lo. Fiquei surpreso ao receber tal carta, disse Dr. L, ao relatar o caso perante a classe. Fiquei surpreso e grato. Antes, nenhum fabricante de raio-x procurou a minha orientação. Isso fez com que eu me sentisse importante. Estava com todas as minhas noites ocupadas naquela semana, mas cancelei o compromisso de um jantar para ver o aparelho. Examinei-o cuidadosamente e constatei quanto me agradava. Ninguém me procurava vendê-lo. Senti que a ideia de comprar o referido aparelho para o hospital me pertencia. Reconheci suas superiores qualidades e ordenei a sua instalação. Ralph Waldo Emerson, no seu ensaio Self-Reliance, afirmou: em todas as obras de gênio, percebemos nossos próprios pensamentos rejeitados. Retornam a nós com uma certa grandeza alienada. O coronel Edward M. House desfrutou enorme influência em assuntos nacionais e internacionais durante o governo de Woodrow Wilson. Wilson seguiu mais. Coronel House para os seus conselhos e orientação do que mesmo os membros do seu gabinete. Que método usou o coronel para conseguir tal influência sobre o presidente? Felizmente, sabemos-lo através de revelações feitas pelo próprio coronel House a Arthur Howden Smith, por este expostas no artigo publicado no The Saturday Evening Post. Depois que consegui conhecer o presidente, disse House, compreendi que o melhor meio para influenciá-lo como ideia era plantá-la no seu pensamento casualmente, de maneira a despertar seu interesse na mesma, de modo a deixá-lo pensando sobre o assunto por sua própria conta. A primeira vez em que empreguei tal processo foi um acidente. Eu estava visitando na Casa Branca e mostrei-lhe a necessidade de uma política que ele desaprovara. Mas, vários dias depois, na mesa de jantar,
Fiquei espantado ouvindo dar ao curso a minha sugestão como se fosse dele mesmo. Teria House interrompido e dito: essa ideia não é sua, é minha? Oh, não. Um outro talvez, mas não House. Ele era demasiado inteligente para fazer tal coisa. Não cuidava do crédito. Queria os resultados. Assim, deixou Wilson continuar pensando que a ideia era sua. House fez mais que isso. Atribuiu publicamente a Wilson tais ideias. Lembremos-nos de que as pessoas com as quais estaremos em contato amanhã são tão humanas como Woodrow Wilson. Por isso, empreguemos a técnica do Coronel House. Certo homem da bela província canadense de New Brunswick empregou essa técnica comigo há poucos anos e conseguiu minha preferência. Eu planejara nessa época fazer uma pescaria de barco em New Brunswick. Assim, escrevi à agência de turismo solicitando algumas informações. Meu nome e endereço foram postos, evidentemente, numa lista pública e, dentro de pouco tempo, fiquei atrapalhado com uma série de cartas impressas de campos e guias. Fiquei confuso, não sabia o que escolher. Então, o proprietário de um campo fez uma coisa muito inteligente. Mandou-me o nome e o número do telefone de várias pessoas a quem servira, convidou-me a telefonar-lhes e descobri por mim mesmo o que ele queria oferecer-me. Para surpresa minha, na lista enviada havia um conhecido meu. Telefonei, tomei conhecimento da sua experiência e então mandei um telegrama para o campo anunciando o dia de minha chegada. Outros procuraram vender-me os seus serviços, mas um homem deixou que eu vendesse a mim mesmo. Triunfou. 25 séculos atrás, Lao Tse, um sábio chinês, disse certas coisas que os leitores deste livro podiam empregar hoje. A razão por que os rios e os mares recebem a homenagem de centenas de córregos das montanhas é que eles se acham abaixo dos últimos. Deste modo, podem reinar sobre todos os córregos das montanhas. Por isso, o sábio, desejando pairar acima dos homens, coloca-se abaixo deles. Desejando estar diante deles, coloca-se atrás dos mesmos. Assim, não obstante o seu posto ser acima dos homens, eles não sentem o seu peso. Apesar de seu lugar ser adiante deles, não consideram isto uma ofensa. Então chegamos aqui no nosso princípio 7. Deixe a outra pessoa pensar que a ideia é dela. Final do capítulo número 7.